queria agradecer o convite das ligas, tá, por poder palestrar hoje, né? O meu nome é Lucas Tonkovski Cancian, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sou preceptor do Serviço de Cirurgia Plástica da PUC e também cirurgião plástico adjunto do Serviço de Dermato-Oncologia. O nosso tema hoje é tumores de pele não melanoma e eu estou representando a Liga de Cirurgia Plástica da PUC, do Rio Grande do Sul. Eu vou mostrar os dados para vocês do INCA de 2018 para a gente ver o porquê que esse tema é tão importante, tá? Se vocês puderem acompanhar, nas últimas 3 linhas em laranja, essa tabela está dividida entre homens e mulheres. A gente vai ver ali que todas as neoplasias malignas em homens somaram 300 mil casos. E os tumores de pele não melanoma, que vai ser o foco da aula, 85 mil. Isso em homens, né? Em mulheres, 282 mil casos, somando todas as neoplasias, e pele não melanoma, 80 mil. O que isso quer dizer? Que os tumores de pele não melanoma, que vão ser o foco da nossa aula, são responsáveis por aproximadamente 1/3 de todos os tipos de câncer do Brasil. Mas aí a gente pode se perguntar, será que é só do Brasil? Então, uma outra estatística aqui de 2014 dos Estados Unidos, né? Aqui vocês conseguem ver que o tumor de pele não melanoma, comparado com o tumor mais comum em homens nos Estados Unidos, que é o câncer de próstata e câncer de mama em mulheres, ele é muito mais prevalente. Então a gente vai estudar, na verdade, o câncer mais comum do mundo, que é o câncer de pele não melanoma. Como eu montei essa aula e tem muitos estudantes de diversos níveis da faculdade, né? Eu coloquei esse slide para a gente saber diferenciar o que é um tumor benigno e maligno, porque a gente também vai citar os tumores benignos. Um tumor benigno é um tumor que tem um crescimento de forma organizada, né? E ele não tende a invadir a vizinhança. Enquanto um tumor maligno, ele tem um maior grau de autonomia e ele tende a dar metástase. O que é a metástase? É a invasão dos tecidos vizinhos. Os tumores benignos, então, na foto superior, a gente tem um queloide, que é uma cicatriz, é um tecido cicatricial, se forma geralmente por excesso de colágeno, né? Ele pode ser por um trauma, por uma cirurgia, ou até mesmo por uma acne, pode acabar aparecendo, né? A segunda foto é de um lipoma, é um tumor tecido de gordura, né? Fica logo abaixo da pele, normalmente arredondado, tende a ser móvel. A terceira foto é de uma ceratose seborreica, normalmente é uma placa mais marrom, e ela pode fazer diagnóstico diferencial também com melanoma, né? E a quarta foto é de um tumor na pálpebra, um hemangioma infantil, que é o tumor benigno mais comum da infância, ele tende a desaparecer depois do primeiro ano de vida. Se ele não desaparece, a gente pode usar drogas como propanolol, né? Ou então, em raros casos, a gente tem que fazer cirurgia. Eu deixei um slide separado aqui, pessoal, não é o foco da aula melanoma, mas como o nevo comum é um tumor benigno, eu acho que a gente tem que saber diferenciar um nevo comum de um melanoma, tá? Porque o melanoma é o tumor que mais mata. Então, se a gente conseguir diferenciar isso e explicar para os pacientes, a gente pode salvar muita gente, porque o melanoma, quando ele é diagnosticado em fases iniciais, ele pode curar, né? Então, na foto, vocês conseguem ver bem a diferença. O melanoma, ele é assimétrico, a borda é irregular, ele tende a ter mais de uma cor, o diâmetro é maior do que 6 milímetros, e a gente tem que cuidar a evolução, né? Se a gente tem um sinal que evolui mal, né, ele pode estar se transformando num melanoma, então a gente tem que ficar de olho. O câncer, então, o câncer vem do grego carcinos, né, foi utilizado por Hipócrates, pai da medicina, a primeira vez. Ele é uma doença antiga já, né, tem descrições falando de câncer há mais de 3.000 anos, e atualmente é um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum um crescimento celular desordenado e invadir tecidos vizinhos. Sobre o câncer da pele, como a gente viu antes ali, o câncer de pele corresponde a mais ou menos 1/3 de todos os tipos de câncer do Brasil, e o INCA registra todo ano 180 mil novos casos, né? A patologia do câncer de pele, o que tem em comum o câncer de pele é a exposição à radiação ultravioleta, né, que causa um dano no DNA celular, acaba formando
algum tipo de mutação na célula, e essa mutação na célula vai gerar um câncer futuro. Os tipos de câncer, para a gente saber, é o basocelular, que é o mais comum, 75%, o espinocelular, 20%, o melanoma, 5%, que é o mais letal, não é o tema da nossa aula, e outros tipos de câncer. Tinham me pedido para falar de tumores de partes moles, benignos e malignos, mas como eles não são tão prevalentes, tá, os sarcomas, linfomas e tumores de anexo de pele, eu resolvi deixar de fora porque a nossa aula já é bastante extensa. Um fator de risco comum de todos os tipos de câncer são as radiações ultravioleta. A radiação UVC ela não penetra pela camada de ozônio, e a radiação UVA e a UVB são as que estão implicadas em todos os tipos de câncer de pele, né? A gente vai ver que a radiação UVA ela tem um comprimento de onda mais longo, e isso é importante. Por quê? Porque, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia, né, a Sociedade Brasileira de Dermatologia e outras fontes também, como a radiação UVA ela tem um comprimento de onda mais longo, ela acaba penetrando mais na pele. Então, ela é a maior responsável não só pelo fotoenvelhecimento, como também pelo câncer de pele, né? Por isso que é muito importante, quando vocês forem comprar um protetor solar, vocês têm que cuidar se esse protetor tem proteção UVA também. Normalmente, a gente acaba comprando protetor só pela proteção UVB, e a proteção UVA é a que vai acabar nos protegendo mais do câncer de pele, tá? O câncer de pele atualmente é um problema de saúde pública, né? A gente vê que ele está na mídia. Esse aqui é o Instagram de mídias americanas, né? Skin Cancer e Melanoma. A gente vê que 1 a cada 5 americanos vai desenvolver câncer de pele ao longo da vida. Aqui a gente tem uma atriz conhecida, a Julianne Moore, falando para usar o filtro solar todos os dias, porque ela tem um fenótipo propenso ao câncer de pele, pele clara, olho claro, cabelo claro, né? Então, não tem jeito, tem que usar protetor todos os dias. Mas a radiação ultravioleta, ela não é ruim só para o câncer. Aqui a gente tem uma foto de um caminhoneiro americano que dirigiu por mais de 30 anos sem passar nenhum tipo de fotoproteção. A gente vê que a hemiface esquerda dele tem um fotodano bem grave comparado com a hemiface direita. Aqui a gente tem alguns dados do INCA também, né? A gente sabe que a radiação nos primeiros 20 anos, ela é crucial para o desenvolvimento do câncer de pele, porque essa radiação que a gente pegou enquanto criança e adolescente, ela vai poder ter gerado alguma mutação no DNA da nossa célula, que vários anos depois vai gerar um câncer de pele, né? E outra coisa importante também é a distribuição fenotípica do Brasil. A gente sabe que na região sul, o pessoal tem um fenótipo tipo da Julianne Moore, da atriz ali, com a pele clara, olho claro, cabelo claro, e isso tem uma chance maior do pessoal da região sul ter câncer de pele, muito mais do que na região norte e nordeste. Pelos dados do INCA, na região sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente chega a ter até 5 vezes mais câncer de pele do que na região norte e nordeste. Bom, sobre o basocelular, pessoal. O basocelular é o câncer mais comum do mundo, né? Ele tem origem nas células basais da epiderme, mais em áreas fotoexpostas da face e do pescoço, geralmente em pessoas com mais de 40 anos, tá? E ele raramente dá metástase. Então, ele tem um crescimento lento. E como é que ele se apresenta? Como está na foto aqui, né? Ele geralmente é nodular, com uma ulceração central, pode ter telangiectasia, que é esse vasinho que a gente vê vermelho na foto superior, e as bordas peroladas ou perláceas. Se vocês colocarem carcinoma basocelular no Google, vocês vão ver várias fotos e vocês vão ver que a maioria delas mostra o câncer no nariz. Tem dados que mostram que até 30% dos carcinomas basocelulares são no nariz. Então a gente tem que cuidar, feridas que não cicatrizam no nariz, nodulares, né, com aquelas características, porque tem uma chance grande de ser um basocelular. Outros fatores de risco, além do fenótipo e da radiação ultravioleta, são a radiação ionizante, a exposição ao arsênio e algumas síndromes genéticas. A origem dérmica do câncer de pele, né? A gente vai ver que o câncer basocelular, ele tem origem na camada basal da epiderme, que é uma camada bem profunda da epiderme, enquanto o carcinoma espinocelular, ele tem origem
na camada, nas células escamosas da epiderme, né? São mais superficiais. E aqui, antes da gente falar em espinocelular, a gente tem que saber as lesões pré-malignas, né? Lesões que podem levar ao carcinoma espinocelular. A queratose actínica são placas em regiões fotoexpostas, geralmente avermelhadas ou acastanhadas, e elas são bem comuns em pessoas de pele clara mais velhas, né? E a doença de Bowen, que já é considerado o carcinoma espinocelular in situ, né? Numa fase bem precoce. Ele também é uma placa que pode ser avermelhada ou acastanhada, e ele pode estar relacionado ao HPV. Ele tem subtipos da doença de Bowen, que a gente chama de eritroplasia de Queirá ou papulose bowenoide, quando se apresenta na região anal ou genital, é quando a doença de Bowen está associada também ao HPV. Bom, sobre o carcinoma espinocelular, então, pessoal, ele é um carcinoma mais agressivo do que o basocelular, ele tem origem na camada mais superficial da epiderme, como a gente viu antes. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ele é 2 vezes mais comum em homens, né? Ele também é comum em áreas fotoexpostas, mas em outras regiões, como, por exemplo, mucosa, tá? E ele tem risco de metástase, 5% para tumores primários e 30% para tumores recorrentes. O carcinoma espinocelular, então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Uma lesão avermelhada aqui, não sara, dorso da mão, mucosa, na parte superior da orelha, a gente tem que desconfiar. Lesões com duração de mais de 4 semanas, que não cicatrizam em áreas fotoexpostas, a gente tem que desconfiar. E ali na foto superior esquerda, a gente vê de novo, né, uma pessoa com pele clara e olho claro, né, que é quem está mais propenso. Alguns outros fatores de risco que a gente tem que lembrar para o carcinoma espinocelular: imunossupressão, tá? Pacientes transplantados, cicatrização crônica, tem pacientes que têm úlcera crônica, e exposição a outros agentes que a gente está vendo ali embaixo, tá? Pessoal, é bem importante essa região aqui, a região central da face, a região periocular e a região auricular e pré-auricular, porque essa é uma região de alto risco, tá? Lesões nessa região com mais de 6 milímetros que não cicatrizam em 1 mês, a gente tem que desconfiar de câncer de pele. E como é que a gente faz o diagnóstico de câncer de pele? Primeiro a gente tem que desconfiar, tem que fazer um bom exame clínico, um bom exame físico, tem que palpar linfonodos também para ver se não tem, não pode ter invasão linfonodal, né, uma metástase loco-regional. E a gente tem que desconfiar, pessoal, tá? Ferida que não cicatriza com mais de 4 semanas, um sinal que muda de cor, uma mancha que coça, sangra, né, estranha, a gente tem que desconfiar que isso pode ser um câncer de pele. Como é que a gente fazia o diagnóstico antigamente? Tinha que ser com biópsia, né? A gente, até hoje, o diagnóstico é feito através de biópsia. A gente tem que tirar um pedacinho da pele e mandar para o patologista para ele confirmar o câncer. Mas hoje em dia, com o advento do dermatoscópio, que é esse aparelhinho que a gente vê na direita, esse aparelho ajudou muito no diagnóstico. Esse aparelho amplia muito a imagem que a gente vê a olho nu, e ele nos ajuda não só no diagnóstico do câncer de pele, como também no tratamento, porque tem gente que tem um fotodano muito grande, então é difícil diferenciar até onde vai a margem do tumor, e com o dermatoscópio a gente consegue fazer isso. Esse slide é bem importante para todo mundo que já teve câncer de pele, ou tem câncer de pele na família, ou tem um fenótipo do tipo pele clara, olho claro, que tem uma chance maior de ter câncer de pele, ou para todo médico que vai orientar os seus pacientes, né, para fazer o autoexame. O pessoal preconiza esse autoexame a cada troca de estação. O ideal é que o paciente anote a data em que ele fez o autoexame. São 5 passos, o ideal é ter um espelho grande e um pequenininho, né? O paciente vai levantar os braços, examinar o tronco de frente, de costas, todo o corpo, tentar examinar as laterais do corpo, depois levanta os cotovelos, vê o antebraço, mão, axila. Depois o ideal é que o paciente sente com o espelho pequenininho, examine as pernas, a coxa, os pés, os dedos. Depois, com esse mesmo espelho, ou com a ajuda de alguém, que daí fica mais difícil, examinar o couro cabeludo, que é bem importante, o pescoço, e também
o último passo é examinar regiões mais difíceis, né, como algumas regiões das costas e das nádegas. Qual é que é o papel do cirurgião plástico no câncer de pele? Pessoal, o padrão ouro para câncer de pele é a excisão cirúrgica. Então, o que o cirurgião plástico ele tem que zelar pela segurança do paciente? Muitos pacientes são mais velhos, têm algumas comorbidades, então a gente tem que examinar o paciente e ver como é que ele está clinicamente para conseguir fazer a cirurgia, e na cirurgia a gente tem que tentar ao máximo manter a forma e a função. Como é que a gente reconstrói? A gente usa a escada da reconstrução, tá? Quando dá, a gente faz um fechamento primário, quando não dá, a gente pode partir para o enxerto de pele e depois para os retalhos locais. Nessa senhora, é uma senhora com um carcinoma espinocelular no sulco nasogeniano, a gente optou pelo fechamento primário. Quando a gente opta por fechamento primário, né, e para posicionar outras cicatrizes, a gente tem que lembrar das linhas de relaxamento da pele, as linhas de Langer, que são, quando a gente consegue posicionar a cicatriz nessas linhas, a cicatriz, ela tende a ficar melhor, né, a gente tende a não formar uma cicatriz patológica, como um queloide, que nem a gente viu antes. Essa senhora mais jovem teve um vaso celular na parede lateral esquerda do nariz, foi tratado com um enxerto de pele retirado da região supraclavicular, né, o enxerto também é uma opção. E a grande arma, talvez, na cirurgia reparadora são os retalhos, né? Os retalhos, eles são usados há muitos anos, né? A descrição do primeiro retalho de pele foi feita por um médico indiano chamado Sushruta no ano de 600 a.C., é chamado retalho indiano, que é o retalho médio frontal usado para grandes defeitos do nariz, e depois os retalhos foram popularizados de várias maneiras por Harold Gillis, que é o pai da cirurgia plástica moderna. Ele protagonizou diversos retalhos para tentar devolver a vida de relação para os soldados da Primeira Guerra, que tinham a face mutilada, como a gente pode ver na figura superior ali à direita, por causa das trincheiras e das granadas. O pessoal que lutou na Primeira Guerra tinha defeitos de face que ninguém tinha visto antes. Então, Harold Gillis começou a protagonizar vários retalhos, algum deles a gente usa até hoje também. Então, para vocês verem como as coisas se repetem, né, nesse senhor, por exemplo, a gente planejou um retalho indiano, como o primeiro retalho descrito na cirurgia plástica. Né, ele tem uma lesão grande na parede lateral direita e um defeito menor na parede lateral esquerda do nariz, e a gente planejou essa cirurgia para recobrir todo o dorso. É importante, pessoal, vocês vão ver nas fotos, né, que muitas fotos têm, como por exemplo, nessa aqui, tem a lesão e uma margem. A gente tem que deixar uma margem de no mínimo 4 milímetros do tumor para ter certeza que essa margem não vai vir comprometida. O ideal é que a gente retire a lesão e faça o exame com o patologista. E aí a gente faz o retalho com a tranquilidade de saber que a nossa margem está livre. Aqui foi um retalho do tipo VY. Esse paciente teve um retalho em avanço na região frontal, mantendo uma boa forma e função. Essa paciente a gente fez um retalho de avanço na região labial, tinha um tumor do tipo espinocelular na região labial, né? Então a gente conseguiu preservar a asa nasal direita, a região do vermelhão do lábio, e conseguiu colocar a cicatriz na região do filtro. Essa senhora com uma lesão grande no epicanto medial, né, do olho esquerdo dela, a gente fez um retalho glabelar, mantendo também a forma e a função. Essa senhora com 2 tipos de lesões diferentes, né, a região da fronte é um vaso celular e a lesão da região malar é um espinocelular. Normalmente no espinocelular a gente acaba dando uma margem maior, né, então a gente fez um retalho de avanço tipo H na fronte e um retalho de rotação do tipo Limber na região malar. Esse senhor, para vocês verem ali, está marcado todo o fotodano da região malar, com uma lesão maior. A gente optou por retirar a lesão, como a gente não tinha o patologista no momento da cirurgia, a gente deixou a ferida aberta, que é uma opção, mandou a peça para a patologia,
e reconstruiu num segundo tempo, com retalho combinado de avanço lateral e um VY também. Aqui um paciente jovem com uma lesão grande, né, na borda inferior do olho direito. A gente fez um retalho de avanço, mantendo também a cicatriz está um pouquinho vermelha ainda, porque é o pós-operatório bem recente, de 2 semanas, mas mantendo também a forma e a função. Esse senhor com uma lesão na região temporal, onde foi feito um retalho romboide tipo Limber. Aqui a gente vê também pós-operatório recente. Essa senhora, a gente vê um tumor do tipo espinocelular na região frontoparietal, né, e a foto da direita é com 1 ano de acompanhamento. A gente vê que quase não se vê marca. Às vezes os pacientes cicatrizam muito bem. Esse senhor é um senhor imunodeprimido, né, ele tem histórico de transplante renal, então esses pacientes eles têm um risco bastante aumentado para espinocelular. A gente fez um retalho bilobado na região pré-auricular. Esse paciente com múltiplas lesões, né, é um último caso para mostrar para vocês que às vezes a gente tem que combinar várias técnicas. Então ele tem uma lesão na região pré-auricular direita menor, onde a gente vai conseguir fazer um fechamento primário. Nas lesões da região malar e pré-auricular esquerda e malar direita, a gente vai fazer um retalho. E a lesão que ele tem no epicanto medial, a gente vai colocar um enxerto. Fotos da cirurgia, terminada a cirurgia, primeiro momento, e aqui é depois de 1 mês, também mantendo, né, uma boa forma e função, que é o nosso papel como cirurgião plástico. Pessoal, eu queria dizer para vocês, assim, muitas vezes a gente tem que trabalhar em equipe, no câncer de pele não é diferente, né, a gente tem que contar, às vezes, com um bom dermatologista, com um cirurgião oncológico, um anestesista, um bom auxiliar, para que o trabalho flua e a gente trabalhe bem. Vocês que estão começando, é sempre bom a gente poder contar com colegas, porque o trabalho sempre soma. Quando a gente tem um colega que a gente confia, sempre vai somar, tá? E no câncer de pele é importante isso. Muitas vezes a gente não consegue trabalhar sozinho. Queria deixar uma última mensagem para vocês. Esse aqui, eu já compartilhei esse slide em outra aula que eu dei, foi o melhor meme que eu recebi ano passado, ou retrasado, não me lembro. Eu tinha essa mesma impressão que quando a gente acabasse a faculdade, as coisas estavam praticamente resolvidas. Mas a mensagem que eu queria dizer para vocês é que vocês estão no início, se mantenham ávidos pelo estudo, tá? A gente nunca sabe o que vai ter pela frente, a gente tem que estar preparado, a gente está vivendo agora, nessa pandemia, dias difíceis, né? Mas eu queria deixar vocês com essa frase, que é de um gênio da física, que não está mais entre nós, Stephen Hawking, que ele diz que a inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança, né? Se adaptar como a gente está fazendo hoje, nesse encontro virtual, através da plataforma, podendo compartilhar conhecimento. Eu acho que a gente tem que achar uma forma de poder somar sempre. Tá legal? Meu recado era esse. Muito obrigado.